Ninguém imaginaria que uma simples costureira, com suas mãos calejadas e roupas simples, seria tratada pior do que lixo dentro de uma das lojas de vestidos de noiva mais caras da cidade. Mas foi exatamente isso que aconteceu naquela manhã de sábado, quando Dona Helena entrou no estabelecimento luxuoso apenas para entregar um pequeno conserto que havia feito em casa. A humilhação começou antes mesmo que ela pudesse abrir a boca. A gerente da loja, uma mulher de salto alto e expressão arrogante, olhou para Dona Helena de cima a baixo, com nojo evidente no rosto. Era como se a presença daquela senhora de roupa simples e sacola de pano estivesse contaminando o ambiente refinado da boutique. A gerente não permitiu que Dona Helena entrasse além da porta. Com um gesto brusco da mão, como quem espanta um animal indesejado, ela ordenou que a costureira ficasse do lado de fora. As palavras foram duras, cortantes como lâminas afiadas. Segundo ela, pessoas como Dona Helena não tinham permissão para pisar no mármore italiano da loja. As funcionárias riram alto, sem qualquer constrangimento, como se estivessem assistindo a um espetáculo cômico. Uma delas comentou que aquela senhora parecia uma mendiga que havia entrado no lugar errado. Outra disse que gente pobre não deveria nem passar na calçada em frente à boutique, pois assustava as clientes de verdade. Dona Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não deixou que caíssem. Ela havia sido chamada ali para entregar um trabalho que tinha feito durante toda a noite anterior. Uma das clientes havia rasgado o vestido de noiva dias antes do casamento e, desesperada, havia deixado a peça com Dona Helena através de uma conhecida. O trabalho era urgente e delicado, mas ali, na porta daquela loja cheia de espelhos e lustres de cristal, ninguém se importava com o trabalho que ela havia feito. A gerente arrancou a sacola das mãos de Dona Helena com brutalidade, sem sequer agradecer. Ela abriu a embalagem, examinou o vestido rapidamente com um olhar de desdém e jogou algumas notas amassadas no chão. As notas caíram na calçada, na frente dos pés de Dona Helena. A mensagem era clara. Ela deveria se abaixar e pegá-los do chão como um cachorro obediente. As funcionárias riram ainda mais alto. Uma delas filmou a cena com um celular, provavelmente para compartilhar depois com as amigas, transformando a humilhação em entretenimento. A gerente disse que aquele era o pagamento justo para um trabalho tão medíocre. Ela afirmou que qualquer costureira de verdade cobraria muito menos e que Dona Helena deveria agradecer por estar recebendo alguma coisa. Segundo ela, gente pobre deveria ser grata por qualquer migalha que recebesse das mãos de pessoas superiores. Dona Helena permaneceu em pé, imóvel, com a dignidade ainda intacta, apesar das palavras venenosas. Ela não se abaixou para pegar o dinheiro. Seus olhos, embora marejados, mantinham uma firmeza que incomodava a gerente. Era como se aquela senhora simples possuísse algo que nenhum salto alto ou vestido caro poderia comprar. Foi então que uma das funcionárias se aproximou e empurrou Dona Helena pelos ombros, tentando forcá-la a sardole. A violência do gesto foi chocante. A costureira tropeçou, quase caindo na calçada, e sua sacola velha se abriu, espalhando linhas, agulhas e pequenos retalhos de tecido pelo chão. As gargalhadas ficaram ainda mais altas. A gerente comentou que aquela cena era patética, que gente como Dona Helena não tinha amor próprio nem vergonha na cara. Ela disse que pobres eram todos iguais, sempre querendo aparecer onde não eram bem-vindos, sempre tentando se misturar com pessoas de classe. Enquanto Dona Helena se abaixava para recolher seus pertences espalhados pela calçada, as funcionárias continuavam fazendo comentários maldosos. Uma delas disse que a costureira deveria procurar trabalho em algum brechó de quinta categoria, onde gente como ela era aceita. Outra afirmou que mulheres velhas e pobres deveriam ficar em casa, sem incomodar quem realmente tinha valor na sociedade. O momento mais doloroso veio quando a gerente pisou propositalmente em um dos novelos de linha que havia caído no chão, esmagando-o com um salto pontudo de sua bota italiana. Foi um gesto de pura crueldade, feito apenas para demonstrar poder e desprezo. Ela queria que Dona Helena se sentisse insignificante, invisível, desprezível. Algumas pessoas passavam pela calçada e testemunhavam aquela cena horrível, mas ninguém fazia nada. Alguns desviavam o olhar com vergonha, outros simplesmente seguiam em frente como se nada estivesse acontecendo. A indiferença era quase tão dolorosa quanto a humilhação em si. Dona Helena finalmente conseguiu recolher suas coisas, guardando tudo na sacola com mãos trêmulas. Ela se levantou devagar, sentindo as pernas fracas e o coração apertado. Mas antes de ir embora, ela fez algo que surpreendeu a todos. Olhou diretamente nos olhos da gerente, sem medo, sem ódio, apenas com uma tristeza profunda.
Aquele olhar silencioso dizia muitas coisas. Dizia que a gerente poderia ter todo o dinheiro do mundo, mas jamais teria a dignidade que Dona Helena carregava dentro de si. Dizia que a verdadeira pobreza não estava nas roupas simples ou nas mãos calejadas, mas na alma vazia de quem precisa humilhar outros para se sentir superior. A gerente sentiu um incômodo estranho com aquele olhar. Por um breve instante, sua máscara de superioridade tremeu, mas ela rapidamente se recompôs, virando as costas e voltando para dentro da loja, com passos firmes e arrogantes. As funcionárias a seguiram, ainda rindo e comentando sobre a cena ridícula que acabavam de protagonizar. Dona Helena começou a caminhar pela calçada, afastando-se daquele lugar que representava tudo o que havia de mais cruel na desigualdade social. Suas pernas ainda tremiam, e ela precisou parar em um banco de praça para recuperar o fôlego e acalmar o coração que batia descompassado no peito. Enquanto estava ali sentada, tentando processar toda aquela humilhação, ela pensou em desistir. Pensou em nunca mais aceitar trabalhos para pessoas ricas, em nunca mais colocar os pés em lugares onde sua presença era tratada como uma ofensa. As lágrimas finalmente escorreram pelo seu rosto enrugado, lavando anos de luta e sacrifício. Mas algo dentro de Dona Helena era forte demais para ser quebrado por palavras cruéis e gestos violentos. Ela havia passado por coisas muito piores na vida. Havia criado 3 filhos sozinha depois que o marido morreu jovem. Havia trabalhado dia e noite para dar educação a eles. Havia costurado milhares de peças para sobreviver com dignidade. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo. Não, ela não deixaria que aquelas mulheres arrogantes tirassem dela o que havia construído com tanto esforço. Sua reputação como costureira era impecável. Suas mãos criavam verdadeiras obras de arte em tecido, e isso ninguém poderia tirar dela. Dona Helena se levantou do banco e seguiu seu caminho, sem olhar para trás. Ela não sabia, mas o universo estava preparando uma reviravolta que faria aquelas mulheres cruéis engolirem cada palavra de desprezo que haviam dito. A justiça, às vezes, chega de formas inesperadas e poderosas. Naquele exato momento, a poucas quadras dali, uma limusine preta percorria as ruas da cidade. Dentro dela estava alguém que mudaria completamente o rumo daquela história. A limusine preta avançava pelas ruas movimentadas da cidade com elegância e discrição. Os vidros escuros impediam que qualquer curioso pudesse ver quem estava dentro do veículo luxuoso. No banco traseiro, uma mulher jovem e elegante observava a paisagem urbana através da janela, perdida em pensamentos que pareciam perturbar-la profundamente. Ela se chamava Isabela Monteiro e era uma das estilistas de moda mais famosas do país. Seu nome estampava capas de revistas internacionais. Suas criações eram usadas por celebridades do mundo inteiro, e sua fortuna era tão grande que ela poderia comprar quarteirões inteiros daquela cidade sem sentir diferença no bolso. Mas naquele momento, toda aquela fama e dinheiro pareciam não significar absolutamente nada. Isabela estava prestes a se casar. O casamento seria em apenas uma semana, um evento grandioso que reuniria a elite do país inteiro. Mais de 500 convidados, incluindo empresários, políticos, artistas e formadores de opinião. A cerimônia seria transmitida por canais de televisão e coberta por dezenas de jornalistas. Era o casamento do ano, talvez da década. Mas havia um problema enorme que ameaçava transformar aquele dia especial em um pesadelo. O vestido de noiva de Isabela, uma criação exclusiva feita por um renomado costureiro francês, havia sido danificado durante o transporte aéreo. O tecido delicado tinha rasgado em vários pontos, e o bordado à mão estava parcialmente desfeito. Era um desastre completo. Isabela havia entrado em pânico quando viu o estado do vestido. Ela ligou para o costureiro francês, mas ele estava em uma turnê pela Ásia e não conseguiria voltar a tempo. Outros estilistas renomados foram contatados, mas nenhum deles se sentia confiante para consertar aquela peça tão complexa sem arruiná-la completamente. O desespero tomou conta dela. Foi quando sua assessora pessoal, após fazer inúmeras ligações e pesquisas desesperadas, encontrou uma pista improvável. Uma conhecida havia mencionado uma costureira idosa que fazia trabalhos milagrosos em tecidos delicados. Diziam que suas mãos eram abençoadas, capazes de restaurar peças que outros profissionais consideravam perdidas. O nome dela era Helena. Isabela inicialmente hesitou. Como poderia confiar o vestido mais importante de sua vida a uma costureira desconhecida? Provavelmente alguém sem grande reconhecimento no mercado de luxo. Mas o tempo estava acabando, e a situação era desesperadora. Ela não tinha outra escolha senão arriscar. A assessora conseguiu o endereço de Dona Helena
e marcou uma visita para aquela manhã de sábado. Por isso a limusine agora percorria as ruas da cidade dirigindo-se ao bairro simples onde a costureira morava. Isabela olhava pela janela com uma mistura de esperança e apreensão, rezando silenciosamente para que aquela mulher pudesse realmente salvar seu casamento. Enquanto isso, na boutique de vestidos de noiva, a gerente arrogante comemorava a humilhação que havia infligido a Dona Helena. Ela contava a história para outras funcionárias que não haviam presenciado a cena, exagerando nos detalhes e provocando gargalhadas gerais. Para ela, aquele havia sido apenas mais um episódio divertido em um dia comum de trabalho. A gerente não fazia ideia de que o vestido que havia arrancado das mãos de Dona Helena era justamente a peça que Isabela Monteiro estava procurando. A cliente desesperada que havia deixado o vestido para conserto através de uma conhecida era, na verdade, uma das assistentes pessoais de Isabela, que havia agido de forma discreta para não chamar atenção. O vestido que agora estava pendurado nos fundos da loja, recém-consertado pelas mãos habilidosas de Dona Helena, era uma obra-prima de restauração. A costureira havia trabalhado a noite inteira, usando técnicas antigas que aprendera com sua avó décadas atrás. Cada ponto era perfeito. Cada detalhe havia sido restaurado com precisão cirúrgica, mas a gerente não havia sequer examinado o trabalho com atenção. Seu preconceito e arrogância a impediam de reconhecer a qualidade excepcional do serviço que tinha diante dos olhos. Para ela, qualquer coisa feita por uma pessoa pobre era automaticamente inferior. Não importava quão perfeito fosse o resultado. A limusine de Isabela finalmente chegou ao bairro onde Dona Helena morava. O motorista estacionou em frente a uma casa pequena e simples, com paredes pintadas de branco e um jardim modesto na frente. Isabela desceu do veículo usando óculos escuros enormes e um lenço cobrindo parte do rosto, tentando manter o anonimato. Ela bateu na porta com delicadeza, o coração batendo acelerado. Ninguém atendeu. Bateu novamente, desta vez com mais insistência. Ainda assim, não houve resposta. A casa estava silenciosa e vazia. Isabela sentiu o pânico voltando a tomar conta de seu peito. Onde estaria aquela costureira milagrosa? A assessora de Isabela começou a fazer ligações freneticamente, tentando descobrir o paradeiro de Dona Helena. Ela ligou para a conhecida que havia fornecido o contato, mas a mulher também não sabia onde a costureira estava naquele momento. O desespero aumentava a cada minuto que passava. Foi então que uma vizinha idosa se aproximou do portão e perguntou se elas estavam procurando por Dona Helena. Isabela se virou rapidamente, a esperança brilhando em seus olhos por trás dos óculos escuros. A vizinha explicou que havia visto Dona Helena sair de casa há cerca de 1 hora, carregando uma sacola e parecendo preocupada. A vizinha contou que a costureira havia mencionado algo sobre entregar um trabalho em uma loja de vestidos de noiva no centro da cidade. Isabela sentiu seu coração disparar. Ela perguntou qual era o nome da loja, e a vizinha, após pensar por alguns segundos, lembrou-se. Era a Boutique Splendore, uma das mais exclusivas e caras da região. Isabela conhecia aquela loja. Na verdade, ela já havia estado lá algumas vezes para eventos e lançamentos. Era um estabelecimento frequentado pela elite, conhecido tanto por seus vestidos deslumbrantes, quanto pela atitude snob de sua equipe. A estilista agradeceu à vizinha e voltou correndo para a limusine. O motorista recebeu a ordem de seguir imediatamente para a Boutique Splendore. A limusine atravessou a cidade em alta velocidade, serpenteando pelo trânsito com habilidade. Isabela estava tensa, suas mãos apertando nervosamente a bolsa de grife que carregava. Ela precisava encontrar Dona Helena o mais rápido possível. Enquanto o veículo se aproximava do centro da cidade, Isabela não conseguia parar de pensar no vestido. Aquela peça representava muito mais do que apenas um traje de casamento. Era um símbolo de um novo começo, de um sonho que estava prestes a se realizar. A ideia de que algo pudesse dar errado a deixava completamente desesperada. A limusina finalmente estacionou em frente à Boutique Splendore. Isabela desceu rapidamente, ajustando os óculos escuros e o lenço. Mesmo tentando manter o disfarce, sua presença imponente e elegante chamava atenção. Algumas pessoas na rua pararam para observar, intrigadas com aquela figura misteriosa entrando na loja mais cara da cidade. Dentro da boutique, a gerente arrogante estava justamente terminando de contar mais uma vez a história da humilhação de Dona Helena. As funcionárias riam alto, algumas delas imitando a maneira como a costureira havia tropeçado ao ser empurrada. Era uma cena patética de crueldade coletiva, onde a dignidade de outra pessoa havia sido transformada em entretenimento barato. A porta da loja se abriu com força, fazendo o sininho de cristal tocar de forma estridente. Todas as funcionárias se viraram para ver quem estava entrando. Uma mulher alta e elegante,
usando óculos escuros e um lenço de seda, caminhava em direção ao balcão principal, com passos firmes e determinados. A gerente imediatamente mudou sua postura. Ela reconheceu o tipo de cliente que acabava de entrar, alguém com muito dinheiro e, portanto, alguém que merecia todo o respeito e atenção. Seu rosto se iluminou com um sorriso falso e exagerado, e ela se apressou em cumprimentar a Riquem Chagada, com bajulação excessiva. Isabela parou diante do balcão e removeu os óculos escuros lentamente. Seus olhos percorreram o ambiente da loja, buscando qualquer sinal da costureira que estava procurando. A gerente praticamente se curvou diante dela, perguntando em tom meloso como poderia ajudar uma cliente tão especial e refinada. Foi nesse momento que Isabela fez a pergunta que mudaria tudo. Ela queria saber se uma costureira idosa havia estado ali naquela manhã, entregando um vestido de noiva consertado. A pergunta foi feita com voz firme e direta, sem rodeios. O sorriso falso da gerente vacilou por uma fração de segundo. Ela piscou várias vezes, como se estivesse processando a pergunta inesperada. Sim, uma costureira idosa havia estado ali naquela manhã. Mas por que uma cliente tão elegante e claramente rica estaria interessada naquela mulher miserável? A confusão era evidente em seu rosto. A gerente tentou contornar a situação com sua habitual arrogância. Ela disse que sim, uma senhora de aparência bastante simples e inadequada havia aparecido ali mais cedo, mas que ela havia sido dispensada rapidamente, pois não era o tipo de pessoa que a Boutique Splendore costumava receber. Ela falou isso com um sorriso orgulhoso, como se esperasse ser elogiada por manter os padrões da loja. Isabela sentiu uma onda de raiva subir pelo seu peito. Ela perguntou, com voz perigosamente calma, o que exatamente a gerente queria dizer com aquilo. A forma como ela fez a pergunta, pausada e controlada, deveria ter servido como um alerta, mas a gerente, cega por sua própria prepotência, não percebeu o perigo que se aproximava. A gerente continuou falando, agora com ainda mais empolgação. Ela contou como havia colocado aquela costureira no seu devido lugar, como não havia permitido que ela entrasse na loja, como havia jogado o pagamento no chão. As funcionárias ao redor começaram a rir novamente, achando que estavam impressionando aquela cliente, aparentemente importante. Uma das funcionárias, particularmente estúpida, até comentou que havia filmado parte da cena com o celular. Ela disse isso como se fosse uma grande conquista, como se ter registrado a humilhação de uma pessoa idosa fosse motivo de orgulho. A gerente acenou com aprovação, dizendo que clientes de verdade apreciariam saber como a loja mantinha seu ambiente exclusivo e protegido. Isabela apertou a bolsa com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ela respirou fundo, tentando controlar a fúria que crescia dentro dela como uma tempestade prestes a explodir. Cada palavra que saia da boca daquela gerente arrogante era como uma punhalada em tudo que Isabela acreditava sobre dignidade humana e respeito. A estilista então fez outra pergunta crucial. Ela queria saber se a gerente havia, ao menos, examinado o trabalho que a costureira havia entregue. Queria saber se o vestido que havia sido consertado ainda estava ali na loja. A gerente respondeu que sim, o vestido estava nos fundos, mas que ela mal havia olhado, pois trabalhos feitos por gente daquele nível nunca eram realmente bons. Isabela pediu para ver o vestido imediatamente. A gerente, ainda sem entender o que estava acontecendo, mas querendo agradar aquela cliente, aparentemente importante, ordenou que uma funcionária fosse buscar a peça. Enquanto esperavam, ela continuou falando sobre como havia tratado a costureira, cada vez mais convencida de que estava causando uma boa impressão. A funcionária voltou carregando o vestido em um cabide. Era uma peça deslumbrante, de seda pura e bordados delicados, claramente uma criação de altíssimo nível. Mesmo de longe, era possível perceber a qualidade excepcional do tecido e do trabalho manual envolvido em cada detalhe. Isabela se aproximou do vestido com reverência. Suas mãos, treinadas por anos trabalhando com as melhores peças do mundo, tocaram o tecido com delicadeza. Ela examinou cada ponto, cada emenda, cada detalhe do trabalho de restauração que Dona Helena havia feito durante toda aquela noite insone. Os olhos da estilista se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de pura admiração. O trabalho era perfeito, absolutamente impecável. Os rasgos haviam sido consertados de forma tão precisa que eram praticamente invisíveis. Os bordados haviam sido restaurados com uma técnica antiga e sofisticada que pouquíssimas pessoas no mundo ainda dominavam. Isabela reconheceu imediatamente a qualidade daquele trabalho. Ela havia estudado com mestres costureiros na Europa. Havia visitado ateliês históricos na França e na Itália. Havia aprendido sobre as técnicas mais refinadas de alta costura. E ali,
Naquela peça restaurada por uma costureira humilde de um bairro simples, estava um dos trabalhos mais perfeitos que ela já havia visto em toda a sua carreira. A gerente observava a cena sem entender nada. Por que aquela cliente estava olhando para o vestido com tanta emoção? Por que ela parecia tão impressionada com um trabalho feito por uma costureira qualquer? A confusão em seu rosto era evidente, mas ela ainda não sentia medo. Isso estava prestes a mudar. Isabela se virou lentamente para a gerente. Ela removeu o lenço que cobria parcialmente seu rosto, revelando suas feições por completo. Foi nesse momento que uma das funcionárias mais jovens soltou um grito abafado, levando a mão à boca. Ela havia reconhecido quem estava ali, diante delas. A gerente franziu a testa, irritada com o comportamento da funcionária. Mas então ela também olhou com mais atenção para o rosto da cliente. Os olhos se arregalaram. O sangue fugiu de suas bochechas. Suas pernas começaram a tremer. Ela finalmente havia reconhecido quem estava diante dela. Isabela Monteiro, a estilista mais famosa e influente do país. O silêncio que caiu sobre a loja foi absoluto e aterrorizante. Todas as funcionárias haviam congelado em suas posições, como estátuas de sal. A gerente abriu e fechou a boca várias vezes, tentando formar palavras que simplesmente não conseguiam sair de sua garganta contraída pelo pânico. Isabela continuou olhando para a gerente com uma expressão gélida. Ela perguntou, com voz perigosamente baixa, se a gerente tinha alguma ideia de quem era a costureira que ela havia humilhado naquela manhã. A gerente balançou a cabeça negativamente, incapaz de falar, sentindo o terror se espalhar por todo o seu corpo. A estilista então explicou que aquela costureira, Dona Helena, era uma das últimas mestres vivas de uma técnica de costura artesanal que estava praticamente extinta. Ela havia sido treinada por sua avó, que por sua vez havia aprendido com as costureiras da corte imperial antes da proclamação da República. Era um conhecimento que havia passado por gerações, transmitido de mãe para filha, ao longo de mais de um século. Isabela contou que havia estado procurando por Dona Helena há meses, desde que ouvira falar de suas habilidades lendárias, através de colegas da indústria da moda. Ela queria conhecer aquela mulher, aprender com ela, talvez até convida lá para trabalhar em seu ateliê exclusivo. Mas Dona Helena era discreta e difícil de encontrar, pois trabalhava apenas por indicação e jamais havia buscado fama ou reconhecimento. A gerente estava pálida como um fantasma. Gotas de suor começaram a escorrer por sua testa cuidadosamente maquiada. Ela tentou balbuciar uma desculpa, mas Isabela a interrompeu com um gesto cortante da mão. A estilista não havia terminado de falar, e ninguém ali teria permissão para interrompê-la. Isabela continuou explicando que o vestido que estava ali, aquela peça que a gerente havia tratado com tanto desprezo, era na verdade o vestido de noiva dela própria. Era a peça mais importante de sua vida, o traje que ela usaria em seu casamento, que seria transmitido nacionalmente em uma semana. E Dona Helena havia feito um trabalho tão perfeito que era impossível identificar aonde o dano original havia ocorrido. A revelação caiu sobre a loja como uma bomba. As funcionárias se entreolharam com expressões de horror absoluto. A gerente sentiu suas pernas bambearem, e ela precisou se apoiar no balcão para não cair. Elas haviam humilhado, empurrado e insultado a mulher que havia salvado o casamento da estilista mais poderosa do país. Isabela pegou o vestido com cuidado e o segurou contra seu corpo. Ela disse que pagaria pelo trabalho de Dona Helena, mas não ali. Não naquela loja que não merecia sequer tocar em uma obra de arte como aquela. Ela pagaria diretamente à costureira e pagaria um valor digno da qualidade excepcional do serviço prestado. A estilista então se virou para a gerente e fez uma pergunta simples e direta. Ela queria saber exatamente onde Dona Helena estava naquele momento. Queria saber para onde a costureira havia ido depois de ser tratada como lixo. A gerente tentou responder, mas sua voz saiu como um sussurro estrangulado. As palavras finalmente saíram, trêmulas e cheias de medo. A gerente disse que Dona Helena havia saído caminhando pela calçada, provavelmente em direção ao ponto de ônibus, algumas quadras adiante. Ela havia saído há cerca de 40 minutos, talvez 50. Poderia estar em qualquer lugar agora. Isabela guardou o vestido cuidadosamente em uma sacola especial que sua assessora carregava. Ela então olhou mais uma vez para cada uma das funcionárias presentes, seus olhos gravando cada rosto em sua memória. O que ela faria com aquela informação ainda não estava claro, mas todas ali sabiam que consequências viriam. Antes de ser, Isabela disse apenas uma frase, mas aquelas palavras ecoariam naquela boutique por muito tempo. Ela disse que a verdadeira elegância nunca estava nas roupas caras ou nos saltos altos, mas no caráter e na dignidade, e que pessoas que precisavam humilhar outras para se sentir superiores eram, na verdade, as mais pobres e miseráveis de todas.
Isabela saiu da boutique com passos firmes, deixando para trás um silêncio pesado e sufocante. A gerente permaneceu imóvel, apoiada no balcão, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As funcionárias ao redor pareciam estátuas, congeladas pelo medo do que acabara de acontecer e do que ainda estava por vir. A estilista entrou na limusina, carregando o vestido preciosamente embalado. Ela ordenou ao motorista que percorresse as ruas próximas devagar, procurando por Dona Helena. A assessora ao seu lado fazia ligações frenéticas, tentando rastrear qualquer informação sobre o paradeiro da costureira. Era uma busca desesperada, mas Isabela não desistiria. Enquanto a limusina deslizava pelas ruas, Isabela olhava atentamente pela janela, examinando cada calçada, cada ponto de ônibus, cada praça. Ela precisava encontrar aquela mulher, não apenas para agradecer pelo trabalho excepcional, mas também para se desculpar em nome de toda a sociedade, que permitia que pessoas como a gerente da boutique tratassem outros seres humanos com tanta crueldade. A limusina percorreu várias quadras sem sucesso. Isabela sentia a ansiedade crescer dentro de seu peito. E se Dona Helena já tivesse pegado um ônibus? E se ela já estivesse longe demais para ser encontrada? A estilista não podia aceitar essa possibilidade. Ela precisava encontrar aquela costureira extraordinária. Foi então que a assessora recebeu uma ligação. Era a vizinha de Dona Helena, aquela mesma senhora idosa que havia fornecido a informação sobre a Boutique Splendore. Ela ligava para dizer que a costureira havia acabado de chegar em casa, caminhando lentamente e parecendo muito abatida. Isabela sentiu um alívio imenso inundar seu corpo. A limusina imediatamente mudou de direção, seguindo novamente para o bairro humilde, onde Dona Helena morava. Isabela olhava pela janela com o coração acelerado, ensaiando mentalmente as palavras que diria quando finalmente encontrasse aquela mulher extraordinária que havia sido tratada de forma tão vergonhosa. Enquanto isso, na Boutique Splendore, o pânico havia tomado conta de todas as funcionárias. A gerente finalmente havia saído de seu estado de choque inicial e agora caminhava de um lado para o outro, as mãos tremendo incontrolavelmente. Ela sabia que sua carreira estava arruinada. Possivelmente sua vida inteira estava prestes a desmoronar. Uma das funcionárias mais jovens começou a chorar, percebendo a gravidade do que haviam feito. Outra tentava apagar o vídeo que havia gravado da humilhação, mas suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o celular. Todas sabiam que Isabela Monteiro tinha poder e influência suficientes para destruir não apenas aquela loja, mas as carreiras de cada uma delas. A gerente pegou seu telefone e discou para a proprietária da boutique, uma empresária rica que raramente aparecia no estabelecimento. Com voz trêmula e cheia de pânico, ela tentou explicar o que havia acontecido. Do outro lado da linha, o silêncio inicial foi seguido por gritos de fúria e descrença. A proprietária não conseguia acreditar na estupidez monumental que havia sido cometida. A proprietária desligou o telefone bruscamente, mas 5 minutos depois, ela apareceu pessoalmente na loja. Era uma mulher de meia-idade, elegante e de aparência severa. Seu rosto estava vermelho de raiva, e seus olhos fulminavam a gerente com um ódio que fazia o ar ao redor parecer eletrificado. Ela exigiu que a gerente contasse tudo, cada detalhe mínimo do que havia acontecido naquela manhã. A gerente obedeceu, sua voz falhando várias vezes enquanto relatava como havia tratado Dona Helena, como havia jogado o dinheiro no chão, como as funcionárias haviam rido e filmado a cena. A cada palavra, a expressão da proprietária ficava mais sombria. Quando a gerente terminou de contar, a proprietária permaneceu em silêncio por longos segundos. Então ela falou, e suas palavras eram como lâminas afiadas cortando o ar. Ela disse que a Boutique Splendore havia levado 15 anos para construir sua reputação. 15 anos de trabalho duro, de relacionamentos cuidadosamente cultivados com a elite da sociedade. E tudo isso havia sido destruído em uma única manhã, por causa da arrogância e crueldade de uma gerente incompetente. A proprietária demitiu a gerente na hora. Não apenas a demitiu, mas deixou claro que usaria todos os seus contatos na indústria da moda, para garantir que aquela mulher jamais conseguisse trabalhar novamente em nenhum estabelecimento de prestígio. A gerente tentou implorar, tentou pedir uma segunda chance, mas suas súplicas caíram em ouvidos surdos. As outras funcionárias que haviam participado da humilhação também foram demitidas imediatamente. A proprietária não demonstrou qualquer piedade ou compaixão. Ela disse que pessoas que achavam divertido humilhar uma idosa trabalhadora não mereciam fazer parte de seu negócio. Ela queria todas fora dali, antes do fim do dia. Enquanto os ex-funcionárias recolhiam seus pertences em meio a lágrimas e lamentações, a proprietária já estava ao telefone,
tentando fazer controle de danos. Ela precisava encontrar uma forma de minimizar o estrago, antes que Isabela Monteiro decidisse usar sua influência para destruir completamente a boutique. Mas ela sabia que as chances de isso acontecer eram mínimas. Enquanto isso, a limusina de Isabela finalmente chegou à rua de Dona Helena. A estilista desceu do veículo antes mesmo que ele parasse completamente. Ela praticamente correu até o portão da casa simples, seu coração batendo acelerado no peito. A vizinha idosa estava em sua própria casa ao lado, observando através da janela, e acenou para Isabela, indicando que Dona Helena estava em casa. Isabela bateu na porta com delicadeza, mas com urgência. Desta vez, diferentemente da manhã, a porta se abriu após alguns segundos. Dona Helena apareceu no vão da porta, seus olhos ainda vermelhos e inchados de tanto chorar. Quando ela viu aquela mulher elegante parada ali, sua primeira reação foi de confusão e um pouco de medo. A costureira não reconheceu Isabela imediatamente. Ela pensou que talvez fosse mais alguma cliente rica, vindo trotá-la a mal, vindo humilhá-la ainda mais. Seu primeiro instinto foi fechar a porta, proteger-se de mais dor e desrespeito. Mas algo na expressão de Isabela a fez hesitar. Isabela percebeu o medo nos olhos da costureira e sentiu seu coração se partir. Ela rapidamente se apresentou, dizendo seu nome completo e explicando quem era. Dona Helena regalou os olhos, reconhecendo finalmente a famosa estilista que ela havia visto tantas vezes na televisão e em revistas. A confusão em seu rosto aumentou ainda mais. A estilista pediu, com voz suave e respeitosa, se poderia entrar e conversar por alguns minutos. Dona Helena, ainda desconfiada mas intrigada, abriu a porta e permitiu que Isabela entrasse. A casa era pequena e simples, mas impecavelmente limpa e organizada. Havia fotografias de família nas paredes e um aroma reconfortante de café fresco no ar. Isabela entrou e, para a surpresa de Dona Helena, não demonstrou qualquer desconforto ou desdém pelo ambiente humilde. Ela observou tudo ao redor com respeito e interesse genuínos. Seus olhos pousaram sobre a pequena máquina de costura antiga, no canto da sala, sobre os carretéis de linha organizados em prateleiras improvisadas, sobre os tecidos cuidadosamente dobrados. As duas mulheres se sentaram à mesa simples da cozinha. Isabela segurava a sacola com um vestido em seu colo, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Ela começou a falar, e suas primeiras palavras foram um pedido sincero de desculpas pelo tratamento horrível que Dona Helena havia recebido naquela manhã. A costureira ouviu em silêncio, lágrimas começando a escorrer novamente por seu rosto enrugado. Mas desta vez, não eram lágrimas de dor ou humilhação, eram lágrimas de alívio. Alguém finalmente reconhecia sua humanidade, seu valor, sua dignidade. Alguém finalmente via, além de suas roupas simples e suas mãos calejadas. Isabela então abriu a sacola e retirou o vestido com cuidado reverente. Ela o segurou diante de Dona Helena e disse que aquele era o trabalho mais perfeito que ela havia visto em toda sua carreira internacional. Disse que costureiros renomados da Europa, com décadas de experiência e prêmios internacionais, não conseguiriam fazer um trabalho tão impecável quanto aquele. A estilista explicou que aquele vestido era o seu próprio vestido de noiva e que o casamento seria transmitido nacionalmente em uma semana. Ela contou como havia entrado em pânico quando o vestido foi danificado, como havia procurado pelos melhores profissionais do país, sem encontrar ninguém capaz de consertá-lo adequadamente, e como o trabalho de Dona Helena havia sido nada menos que milagroso. Dona Helena ouvia tudo aquilo em estado de choque. Ela não tinha ideia de que o vestido que havia consertado durante toda aquela noite insone era tão importante. Não sabia que pertencia à estilista mais famosa do país. Havia feito seu trabalho com o mesmo cuidado e dedicação que colocava em todas as peças, sem imaginar as consequências que aquilo teria. Isabela então fez algo completamente inesperado. Ela pegou a bolsa de grife que carregava e retirou um envelope grosso. Dentro havia uma quantia em dinheiro, que fez os olhos de Dona Helena se arregalarem de surpresa. Era pelo menos 20 vezes mais do que ela havia recebido da boutique. Talvez mais. Era mais dinheiro do que ela costumava ganhar em vários meses de trabalho. A costureira tentou recusar, dizendo que era dinheiro demais, que ela não poderia aceitar. Mas Isabela insistiu firmemente. Ela disse que aquele era o pagamento justo por um trabalho de altíssima qualidade, feito por uma verdadeira mestra de seu ofício, e que, na verdade, ainda era pouco perto do valor real daquela obra de arte em forma de costura. Isabela não parou por aí. Ela continuou falando, e suas próximas palavras
fariam o coração de Dona Helena bater ainda mais forte. A estilista disse que queria oferecer à costureira uma oportunidade única, algo que mudaria sua vida para sempre. Ela queria que Dona Helena trabalhasse em seu ateliê exclusivo, ensinando suas técnicas antigas para a nova geração de costureiras. A proposta incluía um salário mensal generoso, muito além de qualquer coisa que Dona Helena pudesse imaginar. Além disso, Isabela ofereceu um contrato que garantiria benefícios, plano de saúde completo e até mesmo uma ajuda de custo para que a costureira pudesse se mudar para um apartamento mais confortável, se assim desejasse. Era uma oferta que qualquer profissional aceitaria sem hesitar. Dona Helena colocou as mãos sobre o rosto e começou a chorar copiosamente. Eram décadas de trabalho duro, de ser invisível para a sociedade, de ser tratada como se não tivesse valor algum. E agora, naquela manhã que havia começado com a pior humilhação de sua vida, estava terminando com o reconhecimento que ela jamais havia ousado sonhar. A estilista esperou pacientemente enquanto a costureira processava toda aquela informação. Isabela entendia perfeitamente o peso daquele momento. Ela mesma havia começado sua carreira de forma humilde, enfrentando preconceito e descrença. Ela sabia o que significava ser subestimada, ter seu trabalho desvalorizado simplesmente por não pertencer à elite. Quando Dona Helena finalmente conseguiu recuperar a compostura, ela olhou nos olhos de Isabela e perguntou por que uma estilista tão famosa e bem-sucedida estava fazendo tudo aquilo por ela. Por que se importava tanto com uma costureira idosa e desconhecida? A pergunta foi feita com genuína curiosidade e um toque de incredulidade. Isabela respondeu com total sinceridade. Ela disse que a indústria da moda havia se tornado superficial demais, obcecada com marcas e etiquetas, esquecendo-se da verdadeira arte que existia por trás da costura. Ela explicou que técnicas antigas e preciosas estavam sendo perdidas porque ninguém mais valorizava o trabalho manual, a dedicação, a paciência que cada ponto requeria. A estilista contou que havia percorrido meio mundo, procurando mestres artesãos, pessoas que ainda dominavam as técnicas tradicionais que estavam desaparecendo. E ali, em sua própria cidade, em um bairro simples que ela jamais havia visitado, estava uma das últimas guardiãs de um conhecimento ancestral precioso. Era como encontrar um diamante raro no lugar mais inesperado. Isabela também confessou algo mais pessoal. Ela disse que sua própria avó havia sido costureira, trabalhando em condições difíceis para sustentar a família. Ela havia morrido sem nunca receber o reconhecimento que merecia, sem nunca ser valorizada pela sociedade que usava suas criações. Ajudar a Dona Helena era também uma forma de honrar a memória de sua avó. As duas mulheres conversaram por mais de 1 hora. Dona Helena contou sua história de vida, falou sobre como havia aprendido a costurar com sua avó, sobre as dificuldades que enfrentou para criar os filhos sozinha, sobre os anos de trabalho silencioso e invisível. Isabela ouvia tudo com atenção profunda, fazendo perguntas e demonstrando genuíno interesse. A costureira também compartilhou suas técnicas, explicando com detalhes como havia restaurado o vestido de noiva. Ela falou sobre pontos específicos que sua avó lhe havia ensinado, sobre segredos de costura que eram passados de geração em geração em sua família. Isabela ouvia fascinada, ocasionalmente fazendo anotações em seu celular. Foi então que Isabela fez outro convite surpreendente. Ela queria que Dona Helena estivesse presente em seu casamento, não como uma funcionária ou prestadora de serviços, mas como convidada de honra, sentada na primeira fileira da cerimônia. A costureira tentou recusar, dizendo que não tinha roupas apropriadas para um evento tão luxuoso. Mas Isabela não aceitou essa desculpa. A estilista disse que providenciaria um vestido exclusivo para Dona Helena, criado especialmente para ela por sua própria equipe de designers. Seria um vestido digno da mestra costureira que havia salvado o casamento mais esperado do ano. Além disso, Isabela queria que a história de Dona Helena fosse contada durante a cerimônia, que todos soubessem quem era a mulher responsável pela perfeição daquele vestido de noiva. Dona Helena estava completamente sem palavras. Tudo aquilo parecia um sonho impossível e real demais para ser verdade. Ela beliscou seu próprio braço discretamente, verificando se não estava simplesmente dormindo em sua cadeira após uma noite exausta de trabalho. Mas não, aquilo era real. Isabela Monteiro estava realmente ali, em sua humilde cozinha, oferecendo-lhe um futuro que ela jamais havia imaginado possível. As duas mulheres selaram o acordo com um aperto de mãos caloroso. Isabela entregou seu cartão pessoal a Dona Helena, com todos os números de contato, e disse que sua assessora entraria em contato ainda naquela tarde para começar a organizar tudo. O trabalho no ateliê começaria após o casamento,
dando tempo para que a costureira colocasse seus assuntos pessoais em ordem. Antes do ser, Isabela abraçou Dona Helena com carinho genuíno. Foi um abraço longo, que transmitia respeito, admiração e solidariedade entre duas mulheres que entendiam o valor do trabalho duro e da perseverança. Quando finalmente se separaram, ambas tinham lágrimas nos olhos. Isabela voltou para a limusina com um coração mais leve. Ela havia encontrado não apenas a solução para seu vestido de noiva, mas também uma mestra artesã que enriqueceria imensamente seu ateliê. Mais do que isso, ela havia feito justiça, ainda que pequena, em um mundo onde pessoas como Dona Helena eram constantemente invisibilizadas e desrespeitadas. Enquanto a limusina se afastava, Dona Helena ficou parada na porta de sua casa, segurando o envelope com dinheiro e o cartão de Isabela contra seu peito. A vizinha idosa correu até ela, curiosa para saber o que havia acontecido. Dona Helena contou tudo, sua voz ainda trêmula de emoção. E a vizinha começou a chorar junto com ela. A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro. Vizinhos vieram conversar com Dona Helena, parabenizá-la, compartilhar sua alegria. Muitos deles conheciam sua história de luta e sofrimento, sabiam como ela trabalhava arduamente para sobreviver com dignidade. Ver aquela mulher bondosa finalmente recebendo o reconhecimento que merecia encheu o coração de todos de felicidade. Enquanto isso, na boutique Splendore, a ex-gerente recolhia suas coisas em uma caixa de papelão. Suas mãos ainda tremiam, e lágrimas de raiva e arrependimento escorriam por seu rosto cuidadosamente maquiado. Ela havia perdido tudo em uma única manhã: seu emprego, sua reputação, provavelmente sua carreira inteira. E tudo por causa de sua arrogância e crueldade gratuita. As outras funcionárias demitidas saíram da loja carregando suas pertences, cada uma lidando com a situação à sua maneira. Algumas choravam, outras estavam em choque silencioso. Uma delas estava visivelmente furiosa, mas todas sabiam que não tinham ninguém para culpar, além de si mesmas. Elas haviam escolhido rir e participar da humilhação de uma pessoa inocente, e agora pagariam o preço. A proprietária da boutique ficou sozinha na loja vazia. Sentada em uma das poltronas de veludo reservadas para clientes VIP, ela segurava a cabeça entre as mãos, tentando calcular o tamanho do desastre. Mesmo tendo demitido as responsáveis, ela sabia que a reputação da loja estava severamente danificada. Isabela Monteiro tinha o poder de destruir o negócio com uma única declaração pública. Ela decidiu que precisava fazer algo drástico para tentar salvar o que restava. Pegou o telefone e começou a fazer ligações, procurando formas de se redimir publicamente. Pensou em fazer uma doação significativa para instituições de caridade, em patrocinar projetos sociais, em criar um programa de valorização de artesãos locais. Qualquer coisa que pudesse mostrar que a boutique não compartilhava dos valores horríveis demonstrados por sua ex-gerente. Mas ela sabia, no fundo, que talvez fosse tarde demais. O dano estava feito. E a justiça poética havia se manifestado de forma clara e impiedosa. A boutique, que se orgulhava de sua exclusividade e elegância, havia revelado sua verdadeira face. Um lugar onde a crueldade era aceita, onde pessoas eram julgadas pela aparência, onde a dignidade humana não tinha qualquer valor. Enquanto o sol começava a se pôr naquela tarde, duas realidades completamente diferentes se desenhavam. De um lado, Dona Helena em sua casa simples, cercada por vizinhos felizes, segurando em suas mãos a promessa de um futuro melhor. Do outro, uma boutique em crise, enfrentando as consequências de permitir que o preconceito e a arrogância ditassem as regras. A notícia do que havia acontecido começou a circular discretamente nos círculos da alta sociedade. Algumas pessoas que conheciam tanto Isabela quanto a proprietária da boutique começaram a fazer perguntas. A história era bizarra demais para não chamar atenção. A estilista mais famosa do país havia testemunhado pessoalmente a humilhação de uma costureira excepcional. Isabela, por sua parte, decidiu que não faria declarações públicas sobre o incidente. Ela não precisava destruir publicamente a boutique para fazer justiça. As ações que havia tomado menos contratar Dona Helena, valorizá-la apropriadamente e demitir as responsáveis através da proprietária menos eram suficientes. Vingança barulhenta não era seu estilo. Ela preferia a justiça silenciosa mais efetiva. Os dias que se seguiram foram transformadores para Dona Helena. A assessora de Isabela entrou em contato conforme prometido e rapidamente começou a organizar todos os detalhes da nova vida que aguardava a costureira. Contratos foram preparados, documentos foram providenciados, e um mundo completamente novo se abria diante daquela mulher humilde que havia passado décadas na invisibilidade.
Isabela manteve sua palavra em cada detalhe. Uma equipe de designers visitou a casa de Dona Helena para tirar suas medidas e conversar sobre preferências de estilo para o vestido que ela usaria no casamento. A costureira ficou emocionada ao ver como aqueles profissionais renomados a tratavam com genuíno respeito e admiração, pedindo inclusive sua opinião sobre cortes e técnicas. O vestido criado para Dona Helena foi uma obra-prima de elegância discreta. Era sofisticado sem ser exagerado, luxuoso sem perder a classe. A cor escolhida era um atu marinho profundo que realçava sua dignidade natural. Quando ela se viu no espelho com aquele vestido, acompanhado de sapatos confortáveis, mas elegantes e acessórios delicados, ela mal reconheceu sua própria imagem. Enquanto isso, na boutique Esplendor, a situação continuava se deteriorando. A notícia do incidente havia se espalhado pelo mercado de moda de forma discreta, mas devastadora. Clientes importantes começaram a cancelar encomendas, alegando compromissos anteriores ou mudanças de planos. A verdade era que ninguém queria ser associado a um estabelecimento conhecido por tratar pessoas com crueldade. A ex-gerente tentou encontrar emprego em outras lojas de luxo da cidade, mas descobriu que sua reputação a havia precedido. Toda vez que mencionava seu nome ou enviava currículo, as portas se fechavam educadamente, mas firmemente. A indústria da moda era menor do que parecia, e todos já sabiam o que ela havia feito. Ninguém queria assumir o risco de contratar alguém com aquele histórico. As outras funcionárias demitidas enfrentavam destinos semelhantes. Aquela que havia filmado a humilhação de Dona Helena descobriu que o vídeo, mesmo apagado de seu celular, havia sido visto por pessoas suficientes para que a história se espalhasse. Seu nome ficou marcado como alguém que achava divertido humilhar pessoas vulneráveis, e as consequências profissionais foram severas. Uma delas, a funcionária mais jovem que havia chorado ao perceber a gravidade do erro, tentou uma abordagem diferente. Ela escreveu uma carta sincera de desculpas e tentou entrega, lá, pessoalmente a Dona Helena. A costureira recebeu a carta com gentileza, leu-a cuidadosamente e até ofereceu perdão à jovem, mas deixou claro que perdoar não significava esquecer, e que ações têm consequências que precisam ser enfrentadas. Enquanto isso, Isabela continuava os preparativos para seu casamento, agora com a paz de espírito de saber que seu vestido estava perfeito. Mas ela não havia esquecido o incidente na boutique. Durante uma entrevista para uma importante revista de moda, ela foi questionada sobre como estava lidando com os preparativos finais do casamento. A estilista aproveitou a oportunidade para falar, sem mencionar nomes específicos, sobre a importância de valorizar artesãos e trabalhadores manuais. Ela contou, de forma genérica, que havia descoberto uma costureira excepcional de forma inesperada, e que essa mulher representava tudo o que havia de mais precioso na verdadeira arte da costura. A entrevista foi publicada com destaque, gerando conversas importantes no setor. Dona Helena, por sua vez, começou a receber atenção de lugares inesperados. Outros profissionais da moda, inspirados pelas palavras discretas de Isabela, começaram a procurar artesãos locais com habilidades tradicionais. Havia um movimento crescente de valorização do trabalho manual autêntico. Em contraposição à produção industrial massificada, a costureira foi convidada a dar uma entrevista para um programa de televisão local que focava em histórias inspiradoras de pessoas comuns. Inicialmente hesitante, ela aceitou após incentivo de Isabela. Durante a entrevista, ela contou sua trajetória de vida, as dificuldades que enfrentou e a técnica de costura que aprendera com sua avó. Não mencionou diretamente a humilhação na boutique, mas falou sobre a importância do respeito e da dignidade no tratamento de todas as pessoas. O programa teve uma audiência surpreendentemente alta. Telespectadores se identificaram com a história de Dona Helena, com sua luta silenciosa, com sua dignidade preservada, apesar das adversidades. Muitas pessoas ligaram para a emissora, compartilhando suas próprias histórias de desrespeito e invisibilidade social. A costureira havia se tornado, sem querer, um símbolo de resistência e dignidade. O dia do casamento finalmente chegou. Era uma manhã ensolarada e perfeita, com o céu azul, sem uma única nuvem. O local da cerimônia era um jardim luxuoso de um hotel 5 estrelas, decorado com milhares de flores brancas e detalhes dourados. Convidados ilustres começaram a chegar em limusinas e carros importados, todos vestidos com suas melhores roupas de grife. Dona Helena chegou em um carro enviado, especialmente por Isabela, para buscá-la. Quando ela desceu do veículo, alguns convidados olharam com curiosidade para aquela senhora elegante, mas claramente não pertencente ao círculo habitual da elite. Ninguém sabia quem ela era ou por que estava ali, mas sua postura digna e seu vestido impecável
comandavam respeito. A costureira foi conduzida até a primeira fileira de assentos, um lugar de extrema honra normalmente reservado apenas para familiares mais próximos dos noivos. Ela se sentou com a postura ereta, as mãos cuidadosamente cruzadas sobre o colo, observando tudo ao redor com olhos atentos mas serenos. Alguns convidados cochichavam, intrigados com a identidade daquela mulher misteriosa. A cerimônia começou com música clássica, tocada por uma orquestra ao vivo. O noivo entrou primeiro, um empresário bem-sucedido e respeitado, claramente nervoso, mas feliz. Padrinhos e madrinhas caminharam pelo corredor formado entre as cadeiras, todos impecavelmente vestidos. E então chegou o momento mais esperado, a entrada da noiva. Isabela surgiu no início do corredor, e um suspiro coletivo ecoou entre os convidados. Ela estava absolutamente deslumbrante. O vestido, aquele mesmo que havia sido danificado e depois restaurado pelas mãos de Dona Helena, brilhava suavemente sob a luz do sol. Cada detalhe era perfeito, cada bordado parecia ter vida própria, cada movimento do tecido era pura poesia visual. Enquanto Isabela caminhava lentamente pelo corredor, seus olhos procuraram Dona Helena na primeira fileira. Quando seus olhares se encontraram, a noiva sorriu com genuína gratidão e afeto. A costureira sentiu lágrimas encherem seus olhos, mas manteve o sorriso no rosto. Aquele momento era a confirmação de que sua vida havia mudado para sempre. A cerimônia foi linda e emocionante. Votos foram trocados, alianças foram colocadas, e quando os noivos se beijaram, aplausos entusiasmados explodiram entre os convidados. As câmeras de televisão capturaram cada momento daquele casamento que já estava sendo chamado de o evento social do ano. Após a cerimônia, durante o coquetel que antecedeu o jantar, Isabela fez questão de apresentar Dona Helena a diversos convidados importantes. A estilista contava, com um orgulho evidente na voz, que aquela senhora extraordinária era responsável pela perfeição de seu vestido de noiva. Cada pessoa que ouvia a história ficava impressionada, e muitos pediram o contato de Dona Helena para futuros trabalhos. A costureira conversou com empresários, artistas, políticos e formadores de opinião. Todos a tratavam com respeito e admiração, fazendo perguntas sobre suas técnicas, sua história, seu trabalho. Era o oposto completo do que ela havia experimentado naquela manhã terrível na Boutique Esplendor. Aqui, sua presença era valorizada, sua expertise era reconhecida, sua dignidade era respeitada. Durante o jantar, Isabela pediu a atenção de todos os convidados. Ela fez um discurso emocionado, agradecendo a presença de cada pessoa e falando sobre o significado daquele dia. E então, para a surpresa de muitos, ela dedicou vários minutos para falar especificamente sobre Dona Helena e a importância de valorizar verdadeiros artesãos. A estilista contou, sem entrar em detalhes sórdidos, mas deixando claro o essencial, que seu vestido havia sido danificado e que Dona Helena havia realizado um trabalho de restauração absolutamente milagroso. Ela falou sobre as técnicas ancestrais que a costureira dominava, sobre a dedicação e o cuidado que ela colocava em cada ponto, sobre a importância de não julgar pessoas pela aparência ou condição social. O discurso foi aplaudido entusiasticamente. Dona Helena, sentada à mesa de honra, estava visivelmente emocionada, mas mantinha sua compostura elegante. Após o discurso, diversos convidados se aproximaram dela pessoalmente para cumprimentá-la e expressar admiração. A costureira, que havia sido tratada como lixo, estava agora sendo celebrada pela elite da sociedade. Entre os convidados, alguns haviam notado a ausência de representantes da Boutique Esplendor. Normalmente, sendo uma das lojas mais prestigiadas da cidade, eles seriam convidados para um casamento daquela magnitude. A ausência era notável e deliberada, uma mensagem silenciosa, mas clara. A proprietária da boutique assistia à transmissão do casamento pela televisão, sozinha em seu escritório. Quando Isabela mencionou a costureira extraordinária, que havia salvado seu vestido, ela fechou os olhos, com dor e arrependimento. Ela sabia exatamente quem era aquela mulher, sentada na primeira fileira, tratada como convidada de honra. Era a mesma que sua ex-gerente havia jogado na sarjeta. O casamento prosseguiu noite adentro, com música, dança e celebração. Dona Helena, apesar da idade, aceitou o convite de Isabela para uma dança simbólica. As duas mulheres, a estilista famosa e a costureira humilde, dançaram juntas enquanto os convidados assistiam emocionados. Era uma imagem poderosa de solidariedade, respeito e reconhecimento mútuo. Os meses que se seguiram ao casamento foram de transformação completa para Dona Helena. Ela começou a trabalhar no ateliê exclusivo de Isabela, não como uma simples funcionária, mas como mestra artesã
e consultora especial. Seu papel era ensinar as técnicas ancestrais que dominava para uma nova geração de costureiras talentosas que Isabela havia selecionado cuidadosamente. O ateliê de Isabela ganhou uma nova dimensão com a presença de Dona Helena. A combinação entre design moderno e técnicas tradicionais criou peças únicas que rapidamente chamaram a atenção da mídia internacional especializada. Revistas de moda do mundo inteiro publicaram matérias sobre a revolução silenciosa que estava acontecendo naquele ateliê brasileiro. Dona Helena se mudou para um apartamento confortável próximo ao ateliê, mas manteve sua casa original no bairro humilde. Ela visitava os vizinhos regularmente, levando presentes e compartilhando sua nova realidade. Nunca esqueceu suas raízes. Nunca permitiu que o sucesso mudasse sua essência. Ela permanecia a mesma mulher bondosa e humilde, apenas agora com o reconhecimento que sempre mereceu. As jovens costureiras que trabalhavam no ateliê desenvolveram um respeito profundo por Dona Helena. Elas a chamavam carinhosamente de Mestra Helena e disputavam a oportunidade de aprender diretamente com ela. A costureira idosa descobriu que tinha talento para o ensino, explicando com paciência e clareza técnicas complexas que havia aprendido décadas atrás. Isabela frequentemente convidava Dona Helena para acompanhá-la em eventos importantes da indústria da moda. A costureira se tornou uma figura conhecida e respeitada nos círculos de alta costura, não como uma curiosidade ou símbolo de caridade, mas como uma profissional genuinamente admirada por sua expertise inigualável. Enquanto isso, a boutique Splendore nunca se recuperou completamente do escândalo. Embora a proprietária tivesse tomado medidas para mudar a cultura do estabelecimento, demitindo as responsáveis e implementando treinamentos sobre respeito e inclusão, o dano à reputação foi profundo demais. Muitas clientes de alto perfil migraram para outras lojas, e o movimento nunca mais voltou ao que era antes. A ex-gerente, após meses de desemprego e rejeição, finalmente encontrou trabalho em uma loja de roupas comum, em um shopping distante. Era uma posição muito inferior ao que ela havia ocupado antes, com salário significativamente menor e zero prestígio. Cada dia de trabalho era uma lembrança dolorosa de como sua arrogância e crueldade haviam destruído sua própria carreira. Ela ocasionalmente via notícias sobre Dona Helena na mídia, artigos sobre a costureira que estava revolucionando a alta costura com técnicas ancestrais. Cada vez que via aquelas matérias, sentia um aperto no peito, uma mistura de arrependimento, inveja e vergonha. Ela havia tido a oportunidade de tratar com respeito uma verdadeira mestra, e havia escolhido a humilhação. Uma das ex-funcionárias, aquela jovem que havia escrito a carta de desculpas, conseguiu eventualmente reconstruir sua vida. Ela encontrou trabalho em uma pequena boutique que valorizava tratamento humano e respeito. Nunca esqueceu a lição brutal que havia aprendido naquele dia, e fez questão de tratar cada cliente, independentemente de aparência ou condição social, com dignidade e consideração. O vídeo da humilhação, que a funcionária havia filmado e depois tentado apagar, nunca chegou a vazar publicamente. Dona Helena, quando soube da existência daquela gravação, pediu especificamente que ninguém a divulgasse. Ela não queria vingança pública ou exposição das pessoas que a haviam maltratado. Sua dignidade não precisava da humilhação alheia para ser validada. Isabela continuou trabalhando com Dona Helena por anos. A parceria entre elas produziu coleções memoráveis que foram apresentadas em passarelas internacionais. Em cada desfile, em cada entrevista, a estilista fazia questão de acreditar a influência e o conhecimento de sua mestra artesã. O nome de Dona Helena se tornou sinônimo de excelência e autenticidade na alta costura. A costureira recebeu convites para dar palestras em escolas de moda prestigiadas. Ela contava sua história, não com amargura ou ressentimento, mas com a sabedoria de quem compreende que o verdadeiro valor de uma pessoa está em seu caráter e em seu trabalho, não em rótulos externos ou status social. Seus discursos inspiravam estudantes e profissionais de todas as idades. Os filhos de Dona Helena, que ela havia criado com tanto sacrifício, finalmente viram sua mãe receber o reconhecimento que ela merecia. Eles organizaram uma festa surpresa para celebrar seu primeiro ano trabalhando no ateliê de Isabela. A estilista compareceu pessoalmente, trazendo presentes e palavras carinhosas. Foi uma celebração emocionante de vitória, resiliência e justiça. A história de Dona Helena inspirou mudanças além do mundo da moda. Diversas empresas começaram a repensar como tratavam prestadores de serviço e trabalhadores manuais. Programas de valorização de artesãos foram criados, inspirados pela trajetória daquela costureira que havia sido descoberta nas circunstâncias mais improváveis. Isabela jamais esqueceu aquela manhã em que foi procurar desesperadamente por Dona Helena e descobriu o tratamento horrível
que ela havia recebido. Aquele episódio mudou sua perspectiva sobre responsabilidade social e uso de influência. Ela se tornou uma defensora vocal do tratamento digno a todos os trabalhadores, independentemente de sua posição ou aparência. 2 anos após o casamento, Isabela estava grávida de seu primeiro filho. Ela fez questão de pedir que Dona Helena criasse algumas das primeiras roupas do bebê. A costureira aceitou com alegria, colocando todo o seu amor e cuidado em cada peça delicada. Quando o bebê nasceu, Isabela escolheu para ser a madrinha, um gesto que demonstrava o quanto aquela relação havia se aprofundado. A boutique Splendore eventualmente fechou as portas. A proprietária não conseguiu recuperar o prestígio perdido, e as dívidas se acumularam até que não houve outra opção senão encerrar as atividades. O espaço luxuoso que antes abrigava a loja foi transformado em uma galeria de arte. Era como se o universo estivesse apagando os vestígios daquele lugar onde a crueldade havia sido praticada tão casualmente. Dona Helena, agora com cabelos mais grisalhos, mas olhos ainda brilhantes, trabalhava diariamente no ateliê que se tornou sua segunda casa. Ela acordava todas as manhãs com gratidão, lembrando-se de como sua vida havia mudado drasticamente. A humilhação que sofrera naquela boutique havia sido o catalisador para uma transformação que ela jamais poderia ter imaginado. As técnicas que ela ensinava no ateliê estavam sendo documentadas em vídeo e em livros, garantindo que aquele conhecimento ancestral não se perdesse com o tempo. Dona Helena havia se tornado mais do que uma costureira excepcional. Ela era agora uma guardiã de tradições, uma ponte entre gerações, um símbolo vivo de que dignidade e talento transcendem classe social. Em tardes tranquilas, quando o trabalho no ateliê diminuía, Dona Helena gostava de sentar junto à janela com uma xícara de chá e refletir sobre sua jornada. Ela pensava na ironia de tudo, como o pior dia de sua vida havia se transformado no portal para os melhores anos. Como a crueldade de algumas pessoas havia levado à bondade transformadora de outras. Ela nunca guardou rancor da gerente ou das funcionárias que haviam maltratado. Não porque o que elas fizeram fosse aceitável, mas porque carregar ódio era um peso que ela escolhia não carregar. Elas haviam recebido suas consequências, haviam perdido suas carreiras e reputações. Isso era justiça suficiente. Dona Helena preferia focar na gratidão pelo que havia conquistado. Isabela frequentemente dizia em entrevistas que Dona Helena havia mudado sua vida tanto quanto ela havia mudado a vida da costureira. Ela aprendeu sobre humildade genuína, sobre resiliência silenciosa, sobre a dignidade que vem de dentro e não pode ser comprada ou vendida. A amizade entre elas havia se tornado uma das relações mais importantes e significativas para ambas. Em uma entrevista particularmente marcante para uma revista internacional, Isabela foi questionada sobre qual havia sido o momento mais importante de sua carreira. Ela não mencionou prêmios, desfiles em Paris ou Milão, ou vestidos usados por celebridades. Em vez disso, ela falou sobre aquela manhã em que entrou na boutique Splendor e testemunhou a injustiça, e como encontrar Dona Helena havia redefinido completamente suas prioridades. Anos depois daquele fatídico dia, Dona Helena estava sentada na primeira fileira de um desfile de moda em Nova York, ao lado de editoras de revistas famosas e celebridades internacionais. Ela usava uma criação exclusiva do ateliê onde trabalhava, e seu nome constava no programa do evento como mestra artesã principal. Quando as modelos desfilaram usando peças que continham suas técnicas tradicionais, o público aplaudiu de pé, naquele momento. Enquanto recebia os aplausos daquela plateia sofisticada, Dona Helena permitiu-se lembrar brevemente daquela manhã terrível na boutique. Lembrou-se de como havia sido tratada, de como havia sido empurrada, de como o dinheiro havia sido jogado no chão diante de seus pés. E então ela sorriu, não com amargura, mas com a compreensão profunda de que aquele momento de escuridão havia sido necessário para que a luz pudesse entrar. Ela olhou para Isabela, que estava algumas cadeiras adiante, e as duas trocaram um olhar de cumplicidade e gratidão mútua. Duas mulheres de mundos completamente diferentes, unidas por respeito, admiração e uma amizade genuína que transcendia qualquer barreira social. A costureira humilde e a estilista famosa haviam provado que dignidade, talento e bondade sempre encontram seu caminho para o reconhecimento. E enquanto as luzes do desfile se apagavam e as pessoas começavam a se levantar para o coquetel, Dona Helena sentiu uma paz profunda em seu coração. Ela havia atravessado a humilhação e emergido não apenas vitoriosa, mas transformada. Sua história não era sobre vingança, mas sobre redenção. Não era sobre destruir quem a havia ferido, mas sobre construir algo belo, apesar da dor. E isso, ela sabia, era a vitória mais completa
e significativa de todas.